E aí galera, hoje eu vou falar sobre o SEDAN, que é o documento que muitos chamam de PB4, que é o documento que você usa para usar os serviços de saúde de Portugal. Então, o SEDAN, né, no caso, PB4, ele vai servir aí para você usar, a, enfim, o médico lá de Portugal, e isso para você tirar esse PB4, né, ou SEDAN, você vai precisar só de passaporte, carteira de identidade, CPF e um comprovante de residência que não precisa estar no seu nome, certo? Não, tipo assim, o papel de luz ali está no nome da sua tia, não, não tem problema, tá beleza? Enfim, um documento aí fácil de tirar e tira principalmente nas capitais, né? Dizem que dá para tirar também, porque assim, a gente tira no Ministério da Saúde, né? Tem gente que diz que tem alguns locais também que dá para tirar na Previdência Social de certas cidades, não são de todas. E como que tira? Você faz o seguinte, ó. Você procura lá no Google, né, SEDAN, e aí eu vou deixar até o link aqui já na descrição já para facilitar. Então, ó, saúde do viajante. Você clica aqui e aí nesse site aqui você consegue ver tudo que engloba aí o SEDAN, né? Os documentos, quem tem direito, enfim. Tem um monte de coisa aqui. Os locais de cada capital, né? Onde você vai tirar. Então, por exemplo, lá embaixo, ó, lá embaixo é o que vai estar falando sobre as orientações gerais, né? Então, ó, certificado de direito à assistência médica, né? SEDAN. PB4, por que se chama PB4? Que é Portugal e Brasil, o documento número 4, né? Então, ó, lista de documentos exigidos para a emissão do SEDAN. Então, você vai precisar ali RG, CPF, passaporte e comprovante de residência. E aí lá embaixo tem os estados, né? Então, por exemplo, no Acre, é o responsável Cláudio, enfim, na rua tal, não sei o que. Eu tirei em Goiás. Então, foi com essa Marli aqui, né? Nesse endereço aqui, ó. E aí tem um atendimento. Em cada cidade varia, né? Então, por exemplo, em Goiás, o que eu fiz lá em Goiânia? Eu fui lá no Ministério da Saúde, né? Porque essa rua aqui, ó, Rua 82, esse endereço é do Ministério da Saúde. Então, o que você vai fazer, né? Com os documentos e as cópias em mãos. Então, assim, lá no site aqui ele fala assim, só os documentos. Mas leva as cópias porque já facilita muito lá na hora de tirar. Porque com certeza eles vão pedir uma cópia. E aí, se você chega só com um documento lá, aí te atrasa, né? Como eu sou do interior, eu, eu saí do interior aqui e fui para Goiânia. Chegando lá, eu cheguei cedo, né? Porque era o único ônibus, enfim, que tinha. Eu cheguei cedo, só entreguei as documentações lá, enfim. E a mulher falou assim, ó, como você é do interior, vem aqui hoje à tarde, a partir das 1, né? Só que tem gente que, por exemplo, mora em Goiânia, que vai tirar só em até 5 dias úteis. Quando você chegar lá, que você entregar os documentos e as cópias, eles vão fazer algumas perguntas, né? No caso, quando é sua viagem, e aí no caso você não deve mentir. Se você perguntaram para mim, né, se eu era do interior, então acabou que facilitou na hora de emitir, porque assim, eles dão prioridade para tirar logo, né, quem é do interior e quem está com a viagem perto. Então assim, se você mentir que sua viagem tá, você mora em Goiânia ou em qualquer capital e falar que sua viagem é, sei lá, daqui uma semana, eles vão querer uma xerox da sua passagem. Porque tem gente que faz maruagem, né? Então, e tenta enganar ali para ver se recebe na hora. Tem lugares que eles estão entregando na hora, tem lugares que não. Em Goiânia, quando a pessoa é de Goiânia, demora até 5 dias para entregar.
Agora, se você é do interior, ou sei lá, sua passagem já é agora, na próxima semana, enfim, aí eles entregam no mesmo dia. Aí, assim, é de graça, né? Você não vai pagar nada, exceto pelo apostilamento e pelo reconhecimento de firma. Tem gente que fala, não precisa apostilar. Só que tem gente que já fala que precisa. E assim, já devido a várias... Porque brasileiro você sabe como é, né? Já falsificaram o PB4. E aí, baseado nisso, acabou que parece que em Portugal agora eles estão querendo que apostile. Só que não é em todos os lugares, né? É só onde os brasileiros mancharam o nome, né? Dos brasileiros de bem, digamos assim. E aí aqui em Goiás, cada estado tem um valor. Aqui em Goiás, eu perguntei aqui na minha cidade, eu não sei se é o mesmo apostilamento, que eu falei apostilamento de raia. O cara falou, apostilamento? Eu falei, eu acho que é. Ele olhou lá, o preço era 61, aqui no interior. Em Goiânia, eu já não sei, mas deve ser nessa faixa. Em São Paulo, se eu não me engano, é mais de 100, Rio de Janeiro é mais de 100, Minas, se eu não me engano, é 39, por documento. Então, assim, o que eu recomendo? O que eu vou fazer? Na verdade, não é nem o que eu recomendo. O que eu vou fazer? Só reconhecer firma. Aí tem gente que fala assim, mas se você for analisar o preço total do que você vai gastar, o apostilamento não é nada. Pagar R$ 60 a mais, R$ 100 a mais para ter uma segurança. Realmente, é verdade, mas assim, quem está indo, no meu caso, assim, que estou indo contando moedinha, pra mim, eu acho que eu não vou fazer, eu não vou apostilar, eu vou só reconhecer firma e acabou. Eu não vou apostilar. Então assim, se você é mais, como é que eu posso dizer, mais gosta das coisas um pouco mais certinhas, tem medo de não dar certo, porque eu assim, deu certo, deu, se não deu também eu não vou ficar chorando não, sabe? E de certo modo esse documento do PB4 aí, o SEDAM, nem é na verdade para eu usar o sistema de saúde e tal, é mais pelo NIF, para tirar o NIF, para comprovar endereço, né, lá em Portugal. E aí, digamos que você vai gastar aí uns R$ 70, R$ 70 mais ou menos. E aí eu só dei uma bobeira, enfim, isso aqui já é uma outra dica. Eu só dei bobeira porque assim, eu não sabia que tinha que reconhecer firma só lá em Goiânia. Eu pensei, lá na minha cidade eu resolvo isso. Só que não, na verdade, para você reconhecer firma tem que ser nos cartórios que a responsável, que no caso aqui de Goiás é a Marli, ela tem cadastro. Então acabou que quando eu for viajar, quando eu for para Goiânia de novo, para pegar o avião, eu vou ter que ir lá nesse cartório, reconhecer firma e depois pegar o avião. Então, assim, foi uma bobeira que eu dei, que eu não sabia, né? Isso é uma coisa que eu não lido muito com cartório, não sabia. Enfim, tem uns vídeos lá que falam que dá para tirar por correio, o PB4. Se você mandar por carta registrada, com tudo autenticado, enfim, diz ele que deu certo, né? Mas eu liguei lá, a moça falou que é só pessoalmente mesmo. E assim, quem é do interior, eu recomendo o seguinte, fazer como eu fiz, né? Eu fiz na cagada, para falar a verdade, eu dei sorte. Que eu cheguei lá de manhã por causa da minha viagem, né? Só tinha ônibus naquela hora, cheguei de manhã. Se você chegar à tarde, não é garantido que você pegue naquele mesmo dia, né? Talvez, sim, se for... Tudo depende da vontade deles, né? Às vezes tem um funcionário ali que gosta de trabalhar, gosta de ajudar e tal, mas se você chegar tarde, corre o risco de você não receber no mesmo dia. Então chegue cedo para tentar pegar à tarde, beleza? Eu acho que é basicamente isso. PB4 não tem dificuldade nenhuma, qualquer coisa vocês perguntam aí nos comentários também. E aí esse PB4, né, não sei se vocês já sabem, mas isso já é um conhecimento assim comum, ele serve para tirar vários documentos lá inclusive abrir conta bancária.
lá em Portugal. Então o PB4 ele não vai servir só para usar o sistema de saúde deles lá sem pagar muito caro, né? Ele serve também para você se virar lá dentro. Então, por exemplo, o NIF, que é o nosso CPF aqui, que é um dos documentos mais importantes assim que você chega, uma das exigências para tirar o NIF, isso óbvio, vai depender do local em que você está, né? Porque cada local é diferente. Ele vai necessitar desse comprovante de endereço, que aí no caso é o PB4. E se você não tiver esse PB4, aí você vai ter que ir na junta da freguesia lá, com 2 portugueses, para comprovar que você mora naquela região. Então, enfim, é muito mais difícil do que você tirar o PB4 aqui, né? E aí o pessoal tem muita dúvida quanto a isso. PB4 é a mesma coisa que seguro viagem? Não é. Não é, e eu já te falo por quê. Seguro viagem é um seguro que você faz para entrar no espaço Schengen. Eu acho que é assim que fala, né? No espaço da Europa. Você entrou no espaço da Europa, você vai ter que fazer o seguro viagem. O PB4 ou SEDAN, ele é um documento de um acordo que o Brasil fez, se eu não me engano, na 2003, não sei, com Portugal, para que o Brasil pague as despesas médicas dos brasileiros que estiverem em Portugal. Então, tipo assim, se você chegar, se você fizer uma escala, vou daqui de São Paulo para Lisboa, mas antes de chegar em Lisboa, você passou por Paris, os caras podem te barrar. Os agentes lá podem te barrar, uai. Aí você não fala francês. Vai e pede seguro viagem, você mostra no PB4. Mas PB4 não é seguro viagem. PB4 é um acordo, às vezes eles nem conhecem, está em português, então talvez eles nem saibam ler, né? Enfim, PB4 é diferente de seguro viagem. Aí o seguro viagem, o pessoal fala, eles nem pedem. Mas pô, cara, se é um documento ali que se os caras embaçarem com você na imigração, você nem entra em Portugal. Então, tira, né? Tira o seguro saúde e o PB4. Aí, quando você for passar na imigração, seja ela em Portugal ou em Paris, você não precisa mostrar o PB4. Põe ali na sua mala de mão ou dentro da carteira, num lugar mais discreto, porque eles não vão olhar a sua carteira, não vão olhar, raramente olham a mala de mão assim, de investigar, não sei que você esteja levando droga, né? E, enfim, leva ali. E aí, na imigração, você vai mostrar o seguro viagem, isso se eles pedirem. Porque tem gente que chega lá e põe um monte de documento lá. Não, pediu, entrega, pediu, entrega, pediu, entrega, acabou. Beleza? Acho que é basicamente isso. Qualquer dúvida aí, vocês podem deixar nos comentários. Já um assunto bem batido, mas acho que eu precisava gravar um pouco da minha experiência também. E, enfim, até mais.